Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, é nosso tempo de devoção no livro de Salmos nesta época de pandemia. Nós hoje vamos para perto do fim do livro e ler o Salmo de número 136. O Salmo 136 é um salmo conhecido pelo seu refrão, não é? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Este salmo é um salmo que faz parte, é a parte final do tal grande Alel, ou seja, grande livro de exaltação ou de louvor, vai do 120 ao 136. O Salmo 135 e o 136 são muito parecidos, muito próximos na sua organização, naquilo que são os motivos de adoração ao Senhor. São salmos utilizados normalmente para o início das celebrações, para o início dos momentos de adoração ao Senhor, por exemplo, na celebração dos sábados, no início da celebração dos sábados pelo povo de Israel e no início também das grandes festas, são salmos utilizados para isto. Este salmo é um salmo antifonal, ou seja, a ideia é que nós temos uma melodia muito curta que é repetida entre dois coros, por exemplo, ou entretanto pode ser também um solista e um coro. Um grupo canta uma parte e o outro responde ou repete. Bem, a melhor coisa é ler o salmo para depois percebermos o que é que está aqui a acontecer, porque tem características muito próprias. Lembrando que isto é uma música de adoração e que, talvez lido, ele não tenha o mesmo impacto que teria quando ele era cantado entre o povo de Israel. Diz assim, Salmo 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que, com entendimento, fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar o faraó e os seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na leitura, como acabamos de perceber, pode ficar um bocadinho cansativo estar a repetir constantemente a mesma frase. Eu torno a dizer, isto cantado devia ter outro significado, porque nós estamos a pensar aqui ou um solista que lia aquela primeira parte e a congregação toda respondia, ou então nós podíamos ter dois coros, um coro que cantava uma parte e o outro coro que respondia. A ideia central deste salmo, e é por isso que é repetido tantas vezes e não é exagerado, é a ideia da misericórdia do Senhor que é eterna. Esta palavra que aqui é traduzida por misericórdia, se você tem acompanhado as nossas meditações, você já conhece bem esta palavra, porque nós já falamos dela muitas vezes. É a palavra hebraica hesed. Ela tem inúmeras traduções para português. Esta é a palavra-chave de todo o relacionamento de Deus ao longo de toda a Bíblia, porque nos fala sobre a graça do Senhor. Portanto, fala sobre o favor de Deus que não é merecido, sobre algo que o Senhor faz que não tem a ver com quem recebe a bênção, tem a ver com quem Deus é. Então, esta palavra pode ser traduzida por graça, por misericórdia, por amor, por bondade, por fidelidade. E nós temos a mesma palavra traduzida por todas estas palavras em português ao longo do texto.
Para nós percebermos a melhor aplicação, nós temos que ler o contexto em que está sendo utilizada. Aqui nós poderíamos ter a palavra misericórdia, mas podemos perfeitamente ter a palavra fidelidade, mas também podemos ter colocado a palavra amor, porque neste salmo tudo isto está em vista, ou seja, todos os atos que são descritos ao longo do salmo são atos da misericórdia, da fidelidade, do amor, da bondade de Deus para com o seu povo. O salmo começa então com esta declaração de que nós devemos louvar ao Senhor. Há um chamamento que é próprio dos salmos de louvor, os salmos de Alel, não é, que fazem parte do pacote dos salmos de adoração. Há uma designação da soberania de Deus. Deus é exaltado, Deus é Senhor. Ele deve ser exaltado, Ele deve ser adorado, porque a sua fidelidade é algo eterno, que nunca termina. E então a seguir o salmista nos dá, como em vários outros salmos, os motivos para que isto aconteça. Ele nos dá os motivos, podemos dizer de forma cronológica, ou seja, ele vai nos falando a respeito dos vários motivos. Começamos pela criação. Primeiro ele fala sobre a criação, os grandes feitos, as maravilhas de Deus. Provavelmente está mencionando tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou. Depois ele fala sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, a libertação do êxodo, é um tópico repetitivo e constante da adoração do povo de Israel. O povo é chamado a não esquecer que era escravo e que foi liberto por Deus do seu tempo de cativeiro. E depois também, logo a seguir, a conquista da terra. Aqui mais uma vez é mencionado em específico os dois reis cananitas fortes, poderosos, chefes de guerra que tinham territórios do outro lado do Jordão, do lado leste do Jordão, e que Israel, apesar da sua falta de experiência militar, derrotou também. Portanto, eles são mencionados de forma específica. E ainda uma expressão final, nos versículos 23 a 25, que nós não conseguimos pontuar exatamente neste momento. Alguns acreditam que seriam momentos de aflição durante a história de Israel, em que o povo foi ameaçado por um grande adversário. Há quem diga, e muitos rabis judaicos entendem, que este salmo é antigo, aliás, é posterior ao exílio, e portanto aqui poderia ser um salmo, neste salmo poderiam estes versículos estar a mencionar o exílio e falar do abatimento do povo, o sofrimento do povo no exílio, mas que Deus se lembrou e portanto o povo foi trazido de volta depois de toda a sua situação de dificuldade, e por isto mais uma vez é mencionada a misericórdia do Senhor. A ideia do dura para sempre, a ideia da eternidade, não é? Da longevidade, da continuidade do amor de Deus, tem a ver com todas as bênçãos que foram mencionadas, já que ela começa na criação e viria até, digamos, aos dias atuais em que o Salmo está a ser cantado. E quando compreendemos isto, se calhar nós já podemos cantá-lo de uma outra maneira e exaltar ao Senhor de uma outra maneira. Então, este Salmo é um Salmo que nos chama a exaltar a Deus por causa do seu cuidado, de ser um Deus amoroso, ser um Deus que toma conta dos seus, mesmo quando os seus não merecem. Um Deus que providencia, um Deus que é fiel, mesmo quando o homem falha. Mesmo quando o crente não se comporta como deveria, não anda no caminho ideal da santidade que Deus o chamou para viver, mesmo nestas circunstâncias, o Senhor é fiel, o Senhor é correto, o Senhor abençoa, o Senhor toma conta. A sua misericórdia dura para sempre. Tempo de pandemia, tempo de alguma angústia, tempo de ansiedade porque as coisas ainda não estão a acontecer como nós queríamos, tempo em que nós olhamos para a realidade da igreja e sentimos que a igreja está a sofrer porque não pode se reunir como habitualmente. Os membros estão a sofrer individualmente e, portanto, a igreja sofre. Os planos, as atividades, aquilo que queríamos fazer, talvez o alcance dos nossos amigos e vizinhos e parentes que nós queríamos, com as várias atividades que a igreja tem, nada disto está a ser possível e talvez nos sintamos angustiados. A sua misericórdia dura para sempre. Não esqueçamos isto. Exaltemos o nosso Deus no tempo que estamos a viver. Este tempo é o tempo que nos é dado, este tempo não vai se repetir e é neste tempo que nós temos que encontrar e perceber a graça e a misericórdia do Senhor, porque certamente ela está presente, porque o Senhor merece a nossa adoração, porque a sua misericórdia dura para sempre.